Eduardo. Então é o seguinte, a gente vai agora tratar, falamos daqui que não houve glossolalia, houve xenolalia, sendo assim, a exigência que a igreja faz hoje como evidência do sinal inicial do batismo com o Espírito Santo não se coaduna com o texto. Ou seja, para nós, para mim, outro qualquer dom, capacidade do Espírito que está no Novo Testamento, Paulo fala muito disso, é evidência da pessoa ter recebido o Espírito Santo. Não necessariamente a glossolalia nem a xenolalia. Pode ser elas, a glossolalia e a xenolalia pode ser uma evidência de que a pessoa recebeu esse revestimento, mas não só essa evidência, não só esses dons, porque não está estabelecido isso, não é uma exigência nas Escrituras, e dons, se fosse para a gente escolher um dom como mais especial, sabe qual é que a gente ia escolher? O de profecia, porque Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, ele diz assim: irmãos, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, ou seja, ele dá uma evidência, uma ênfase a de profetizar. No entanto, profetizar também não pode servir ele somente como uma evidência de que a pessoa recebeu esse revestimento de poder. Nós estamos abordando aqui a questão de que seja realmente necessário ter como uma evidência, podemos até dizer física, alguma coisa assim visível, de que o batismo com o Espírito Santo deva ser percebido pelo falar em línguas, que nós estamos chamando em glossolalia. Ou seja, a pessoa, para provar que realmente ela foi ou ela é uma pessoa batizada com o Espírito Santo, ela tem que em algum momento ter entrado em um estado de êxtase e começar a falar em uma linguagem estranha, para que alguém perceba e diga, realmente isso aí está batizado no Espírito Santo. Sendo que no dia a dia, as atitudes das pessoas não condiz com o evento. Então nós estamos questionando isso, que a evidência do batismo não é o falar nessa ou naquela língua, ou no idioma estático. A evidência é sim uma renovação íntima que possa ser levada a um efeito prático na vida diária, em relação pessoas a pessoa. E dons existem muitos. Tem até alguém que diz que existem os dons, assim, numa linguagem até numa forma assim um pouco humorística, os dons marqueteiros. Tem uns dons que eles são mais visados porque eles são de exibição, né? Falar em língua e tal. Mas tem uns dons também que quase ninguém fala, que esse também serve como uma evidência. É o dom de repartir, que Paulo fala, né? Fala-se, quase ninguém quer esse dom de repartir. Então, o que nós queremos colocar aqui é que eles não fizeram separação entre esses dons, dizendo que um servia como evidência para constatar o recebimento dessa descida do Espírito Santo. Não. Eles falam dos dons. O que aconteceu aqui em Atos dos Apóstolos é porque a necessidade era esta. Se fosse outra necessidade, se fosse em outra circunstância, poderia ser outro dom. Mas como a necessidade era que as pessoas entendessem, a capacidade que foi dada foi essa. Exatamente. E a exigência por uma evidência material do batismo com o Espírito Santo, ela torna que, trazendo pessoas a uma vida de aparência, algumas pessoas, quem sabe, vivem uma vida de hipocrisia, até mesmo no momento do culto, porque tem que mostrar, o outro tem que ver que ele está revestido do poder, ele está dominado pelo Espírito, e quando sai, né, do ambiente religioso, tem aquela mesma vida, as mesmas práticas, não todos, claro, a exceção. Tudo que nós falamos aqui, considere os ouvintes, tem exceções. É verdade. Há pessoas que ela é o que é, aonde ela estiver, seja na igreja, ou seja fora da igreja, no trabalho, é a mesma pessoa. Mas há alguns que buscam mostrar que são possuidores de algum dom, né? Até numa busca de admiração, né? Ou de uma aparente santidade. Mas
Mas deixa eu fazer um comentário aqui que falando, me lembrou. E o que nós estamos falando aqui não é apenas um entendimento a parte das escrituras, dos evangelhos, das cartas. O apóstolo São Paulo, na igreja aos Coríntios, onde ele fala dos dons, ele até critica a forma que é usada, para você ver. Coríntios, uma igreja fundada na era apostólica, não sabia usar os dons, Paulo instruiu, você pode ver lá em 1 Coríntios capítulo 14, ele instruiu, o falar em língua, ele diz como é que se usa lá, e eu não sei por que as pessoas usam de uma forma errada hoje, porque está bem claro, mas nós não vamos entrar nessa questão. E o que fica evidente na epístola aos Coríntios, onde ele trata da questão do dom, dos dons, é que os dons em si, ele não é qualificação espiritual. Ou seja, ele fala que a igreja tinha os dons, ao mesmo tempo diz que eles eram carnais. Ou seja, a prática deles não condizia com o dom que eles tinham recebido. Inclusive, ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo de 1 em diante, ele diz que havia coisa entre os coríntios que nem mesmo entre gentios havia. Ou seja, uma vida incompatível com o espírito que eles diziam ter. É isso que nós estamos falando, que o Eduardo acabou de falar, não é para aborrecer ninguém, mas que as pessoas reflitam, e que nós vamos falar agora mesmo, do resultado dessa descida do Espírito Santo nesse dia de Pentecostes. O que foi que aconteceu com os crentes daquela época? E só lembrando que se alguma pessoa quiser discordar do que dizemos, achando que não, que os dons são de um valor acima do que nós estamos colocando, é só ler 1 Coríntios 13. Né? Lá diz Paulo, ainda que eu tivesse todos os dons, aí ele vai listando cada dom, e não tivesse o amor, eu nada seria. O principal dom que se deve buscar, de fato, é o amor incondicional. Certo, então vamos ver agora o resultado. Desceu o Espírito Santo, falaram xenolalia, novas línguas, as pessoas entenderam. Línguas idiomáticas. Voltaram para suas províncias, eles ficaram em Jerusalém. E o que o texto diz? Depois dessa descida, houve uma mudança de caráter, porque em toda a alma havia reverência. Eu não vou nem usar o termo temor não, para não confundir. E havia reverência, respeito pelos ensinamentos de Cristo. Depois, não havia necessitado algum. Partiu o pão de casa em casa, com singeleza de coração. Eles caíam na graça do povo e Deus acrescentava à igreja todos os dias. Está escrito assim, parece que é 2:42 e 43. Aqueles que se haviam de salvar. Então você vê que foi uma igreja virtuosa depois desse evento, e isso foi um resultado do Espírito Santo na vida deles. Não somente eles têm o dom de falar em línguas, mas houve um resultado prático, que eu acredito piamente, que é esse resultado, além dos dons, que Deus quer na vida de cada um que professa o nome do seu Filho. É que a vida dele venha a ser uma vida de virtude, segundo as virtudes que o próprio Jesus ensinou e viveu. Mas sabe o que eu penso, Jeremias? Que muitas pessoas, elas estão ainda, por não entenderem com profundidade algumas passagens bíblicas, esperando uma transformação alheia à sua iniciativa própria. Achando que pelo simples fato dela receber uma sensação na igreja, ou sentir algum arrepio, alguma coisa que ela possa caracterizar como sendo o batismo com o Espírito Santo, ela acha que ali ela já vai ser uma pessoa nova. Não, a pessoa só se transforma de fato quando ela cai em si, através de um despertado no seu íntimo, no seu ser, na sua consciência do seu dever cristão. E quando isso acontece, aí sim, podemos dizer que houve um batismo, houve um despertar para a realidade, para o que deve ser feito, para atender o necessitado, para amar o próximo, para repartir o pão, porque essas são as evidências desse despertar que acontece. Partir o pão de casa em casa. Exatamente, que acontece a partir do momento que se tem esse chamado encontro com Deus, que na verdade é um encontro com as suas responsabilidades perante Deus e o próximo. Então, sem isso aí, eu vou usar um termo até que as pessoas vão ser erradas, sem isso que você falou, essas virtudes no dia a dia, na vivência das pessoas que professam o nome de Cristo,
é vã qualquer outra coisa. É vã falar em língua, é vã profetizar, é vã você ter o dom de discernir espírito, vão você ter qualquer um outro dom, mas que a sua vida ela é incompatível com aquilo que Jesus viveu e ensinou. E os apóstolos também, claro. Então, é isso que nós queríamos abordar. E eu faço agora uma pergunta para o meu amigo Eduardo. O revestimento de poder, que ele diz, apesar de nós já termos falado o que é ele aqui, mas será que tem alguma coisa a mais, assim, esse revestimento de poder? Porque na igreja evangélica eu cresci escutando que era um revestimento de poder para pregar o evangelho, ou então para expulsar demônio, ou então para fazer alguma maravilha. Para curar enfermos. Para curar enfermo. E isso os apóstolos já faziam antes, evangelizavam, chegaram maravilhados uma vez para Jesus dizendo, Senhor, em teu nome os espíritos se submetem. Então essas coisas já aconteciam, evangelizava, curava enfermo, expulsava demônio, e Jesus disse que ele precisava de um revestimento a mais. O que você acha? O que seria esse revestimento? Acredito que esse revestimento é apenas assumir a responsabilidade outorgada, né, outrora por Cristo. Uhum. Cristo disse, vão lá e pregam o evangelho. Então, no momento que se assume essa responsabilidade, você já está dentro desse revestimento de poder, dentro dessa coragem, né? O resto é apenas, acredito que miticismo, a espera de perceber alguma coisa, de um sinal, uma luz aparecer. Se eu já sei dos meus deveres cristãos, Cristo já havia delegado a missão para os apóstolos, para a igreja, então esse revestimento de poder foi apenas o cumprimento daquilo que já havia sido determinado antes, né? O que eclodiu, é lógico, e foi feito isso a partir do momento que eles abriram sua boca para falar aquelas multidões. Então, eu acredito que esse revestimento seja nada mais, nada menos do que o encorajamento para fazer o que é certo, para cumprir o dever.